Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E vem comigo assistir esse vídeo de hoje que tá incrível. Não perca. Vem. Oi, gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E o tema do nosso vídeo de hoje está muito top. Hoje nós vamos falar sobre o sangue vivo. Isso mesmo, o sangue vivo. Então, gente, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Peço para vocês que também curtam, comentem e compartilhem com outras pessoas também, para que elas também possam conhecer esse canal, né? O fundamento desse canal aqui é pregar a palavra de Deus baseado na Bíblia, né? Então, vamos lá. Também você pode me seguir nas minhas redes sociais também. Vou deixar aqui embaixo para você me seguir na rede vizinha, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá porque hoje o tema é profundo, tá? Vou logo dando um spoiler aqui. O tema de hoje é sobre o sangue vivo, né? E hoje sobre o assunto desse vídeo é um pouquinho profundo, né? Mas vamos lá. O Senhor, quando Ele quer falar, né? Ele quer falar aos nossos corações. Então, vamos falar sobre o sangue vivo, gente. Que o nosso sangue, né? O sangue, ele é vivo. E ele é composto por uma parte líquida, né? Chama plasma, e uma parte sólida também, que se chama as hemácias, né? Os leucócitos, as plaquetas e etc, né? O sangue, ele tem várias funções no nosso corpo, né? Uma das funções é transportar o oxigênio dos pulmões para as células do corpo. Então, ele transporta esse oxigênio que nós precisamos dos pulmões para as nossas células. O sangue também, ele ajuda a transportar nutrientes das células para o corpo. E também o sangue, ele defende o nosso organismo de infecções. E ele também pode promover coagulação. Então, tem alguns itens de algumas das funções que o sangue ele trabalha no nosso corpo, né? Então, veja como o sangue, para nós, seres humanos, ele é muito precioso. Então, por que que o sangue, ele transporta esses nutrientes para o nosso corpo? Porque os rins, gente, ele sendo o principal órgão excretor do nosso sistema, né, do nosso corpo, ele ajuda a remover resíduos. Então, esses resíduos que estão presentes no nosso sangue, ele auxilia isso no controle da nossa pressão arterial e, automaticamente, ele ajuda e beneficia o nosso coração. Olha que importante, né? Então, o sangue, ele é um elemento essencial para a manutenção da nossa vida. Ele é um elemento essencial. E por que eu inicio esse vídeo falando sobre toda essa questão fisiológica aqui com vocês, o sangue, as hemácias, né, o plasma, enfim, quais são as suas funções? Porque o sangue, como ele é vivo, e ele é algo muito importante para a nossa vida, eu vou fazer aqui para vocês uma alusão, como ele é importante no nosso físico, mas também vamos falar da área espiritual, né? Então, na Bíblia, o sangue, ele é um elemento físico e simbólico que representa a vida, né? E o perdão dos nossos pecados. Todos nós sabemos que o sangue de Jesus que nos purifica e nos perdoa dos nossos pecados. Então, vou ler uma passagem aqui que está lá em Levítico, capítulo 17, versículo 14, que diz o seguinte, olha só que interessante, que a vida de toda a carne, né, está no sangue. Olha que interessante, a vida de toda a carne está no nosso sangue. Isso aqui muito profundo. Mas lá na frente, no decorrer aqui da nossa pregação, vocês vão entender melhor sobre essa passagem. Então, o significado físico do sangue é que o sangue, ele é um componente do corpo dos seres vivos e dos animais também, né? E o sangue, ele é mencionado na Bíblia como um ingrediente. Ele é o suco de uva, né? Então, na hora lá da comunhão que Deus teve com seus apóstolos, ele utilizou simbolicamente
o vinho, né? E o vinho é feito da uva. Então, representando o seu sangue, né? Que seria derramado na cruz, e de fato foi derramado na cruz por nós. Então, o significado simbólico do sangue é: o sangue de Jesus representa a morte violenta que nos salva, né? E o sangue de Jesus representa também a restauração da comunhão com Deus, do homem com Deus, né? E o sangue de Jesus, ele representa também a cobertura da justiça que a gente recebe, né? E também o sangue de Jesus, ele representa a nossa aliança. Então, gente, como o sangue, ele tem representatividade não só no físico, como no espiritual, né? Então, quando a gente lê em Levítico aqui, nesse capítulo 17 que eu falei com vocês agora há pouco, a gente pode entender o quanto Deus, ele exortava o seu povo a respeito do sangue. Então, em Levítico do capítulo 17, né, do versículo 11 ao 14, vai nos dizer assim, que não há vida sem sangue, porque a alma da carne está no sangue pelo vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, gente, o sangue, ele tem essa importância tremenda, né? O sangue, vou repetir aqui para vocês, que sem o sangue não há vida, né? Então, porque o sangue, ele é a alma da carne, a alma da carne. Então, a alma da carne está no nosso sangue, pelo volo que tenho dado sobre o altar. Tem para fazer expiação. Então, aqui em Levítico, fala essa passagem está nos falando sobre o processo de sacrifício, da expiação, né? O sacrifício do sangue ali para perdão dos pecados no Antigo Testamento, né? Que era necessário o derramamento do sangue dos animais, eles ofereciam um animal puro para o Senhor ali, sem máculas nenhuma, para perdão dos seus pecados, né? Olha só. Então, o nosso corpo ele é formado por vários tecidos. Nós temos o tecido muscular, o tecido ósseo, o glandular, o tecido nervoso, né? E etc. Mas todos esses tecidos do nosso corpo, eles têm algo em comum. Esses tecidos que eu falei com vocês, eles são fixos no nosso corpo, né? Então, o único tecido, em exceção, é o tecido sanguíneo, porque ele não é limitado dentro do nosso corpo, apenas a uma parte do nosso corpo, como os demais. Ele percorre todo o nosso corpo. Então, se o sangue não chegar em uma das nossas células, provavelmente ela vai morrer, né? Então, olha como o sangue é importante. Então, vamos fazer uma volta aqui no tempo, vamos voltar lá em Gênesis, tá? Temos o processo de Deus na criação do mundo, né? Vamos chegar neste ponto lá de Gênesis, como Deus criou o mundo, e também na queda, no pecado do homem, né? Então, o Senhor disse assim para Adão, né? A gente lembra que ele falou para Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o Senhor deu essa ordem para Adão, que ele não podia comer do fruto, né? Porque certamente ele morreria. Então, nesse fruto havia algo que contaminaria não só o espírito, mas o corpo do homem, né? Do Adão. Então, a gente não sabe de fato qual era o fruto, né? Mas com certeza a gente sabia que era venenoso. Tinha algo venenoso para o ser humano, já que a gente não podia tocar, não podia comer, é um veneno para nós, né? Causaria a nossa morte, como causou a nossa morte. Então, desse fruto, a gente não sabe qual era o fruto, mas damos a alusão de que isso, de fato, existia um veneno, que esse veneno está dentro de nós até hoje, pelo pecado de Adão, né?
As consequências estão até hoje dentro de nós. Então, sabemos que Deus fez o homem do pó. A gente sabe que Deus fez o homem do pó da terra, e ele soprou nas nossas narinas, assim como de Gênesis, né? O sopro da vida. Gente, eu acho que se alguém já pegou aqui, né? Dá um glória e um aleluia aí, né? Deus soprou o que nas nossas narinas? Soprou a vida. Nossa. Quem já pegou, já escreve aí um amém, dá um glória a Deus. Então, vamos lá. E o homem tornou-se o quê? Um ser vivente. Oh, aleluia. Então, gente, eu queria falar para vocês aqui, a gente vai começar uma parte um pouco mais profunda sobre isso, que existem teorias, tá? Eu não estou aqui afirmando que isso é uma grande verdade, porque não está escrito na Bíblia. Porém, às vezes Deus vai nos mostrando coisas e eu fui pesquisando, Deus botou no meu coração para falar sobre o sangue, eu fui me aprofundando, eu fui pesquisando sobre o sangue, fui tentando entender como é que ele trabalha dentro do nosso corpo, dentro da minha limitação de inteligência, claro, mas e aí Deus foi falando comigo durante essa palavra e foi tremendo, gente. Então vamos lá. Não estou afirmando nada, não sou herege, não estou afirmando, não está escrito na Bíblia, mas vamos lá comigo, raciocina comigo. Então existem teorias de que o sopro de Deus, que ele soprou, né, seria o nosso sangue. E por que não pensar que seria o nosso sangue? Não estou afirmando que isso foi de fato, mas vamos lá. Vamos embarcar comigo, né? Seria o sangue. Esse sopro de Deus seria o sangue. Não está escrito na Bíblia, mas vamos lá. Né? E a gente para pensar um pouco, depois do que a gente começa a pesquisar e depois que a gente começa a saber tudo que o sangue representa. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre o sangue. Então, assim, é tremendo, né? A gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Então, vamos nos aprofundar. Então, o homem, ele pecou. Algo aconteceu, né? O pecado, de alguma maneira, ele afeta o sangue do homem. Então, por esta razão, né, a carne pode ser chamada de carne pecadora. Nós chamamos a nossa carne que a nossa carne é pecadora, é caída, né? E todo o plano de redenção do homem, né, é em torno do sangue, do poder do sangue de Jesus. Então, vamos voltar um pouquinho de novo para Gênesis lá novamente? Então, vamos lá. Em Gênesis capítulo 4, versículo do 9 ao 12, vai ter uma passagem que é muito interessante, que salta aos nossos olhos, que o Senhor me fez lembrar na hora que eu estava fazendo essa pesquisa. E aí o Senhor me fez lembrar de Caim e Abel. Me fez lembrar de uma passagem de quando Caim matou Abel. E que o Senhor procurou Caim para perguntar sobre o seu irmão. Então lá ele fala assim, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? Aí Caim respondeu, não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então disse Deus, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Ou seja, o sangue derramado de Caim na terra estava vivo e gritava de uma maneira que Deus ouvia ele pedindo vingança. Isso aqui saiu da boca do próprio Deus. Então, se saiu da boca do próprio Deus, a gente não pode passar despercebido quando a gente lê isso aqui, gente. Não foi só a questão Caim matou Abel, mas existe uma revelação divina aqui para nós nesse texto. Então, de alguma maneira, o sangue caído na terra, ou seja, o sangue quando nós morremos, ou é derramado de alguma maneira na terra, ele sobe aos céus. Ele volta para os céus. Isso é tremendo. Então, por isso, ele falou assim, por isso, Deus falou para Caim, né? Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca, meu Deus, para beber o sangue dele. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. Então, quando você for preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada.
você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Esse foi o decreto de Deus e o castigo de Deus para Caim por ter matado seu irmão Abel. Então a gente consegue perceber nesse pequeno texto aqui uma revelação de Deus. Ele revelou que o sangue gritava. Se o sangue grita, é porque está vivo. E se ele foi amaldiçoado por não lavrar a terra mais, pelo fato da terra ter bebido o sangue do seu irmão, né? Que não ia florescer mais, é porque existe algo misterioso do Senhor sobre o sangue. Não podemos passar despercebido sobre isso. Então, vocês sabem que eu queria falar aqui um pouquinho, não sei se vocês conhecem aquele produto chamado luminol, né? Luminol, ele é um produto químico que ele reage com o ferro do nosso sangue, certo? Então, ele é emitido uma luz fluorescente. Quando ele reage com o nosso sangue, esse luminol, esse produto, ele floresce, uma luz azul fluorescente, tá? E esse luminol, ele é utilizado nas investigações policiais, né? Para identificar a presença do sangue em locais, em qualquer tipo de local. Houve um assassinato, alguma coisa, e aí a perícia vai fazer a perícia naquele local e geralmente, às vezes, a pessoa que matou, ela tenta apagar os vestígios do assassinato, por exemplo, se houve sangue, derramamento de sangue em algum local, no chão, no tapete, na parede, enfim, eles utilizam esse luminol e colocam no chão e ali, se houve derramamento de sangue em qualquer desses locais que for, se o sangue tocou algo, se o sangue foi tocado em algo, em algum material, algum objeto, não adianta limpar, passar sabão, enfim, porque esse produto ele vai afirmar, ele vai mostrar que ali teve sangue, ele vai mostrar a presença do sangue naquele local. Então, isso é mais uma prova que nós temos que o sangue, ele é vivo, né? E a gente não pode passar despercebido. Despercebido, ele é vivo e ele é poderoso. Então, gente, vamos lá. Vamos mais profundo, um pouco mais, né? Então, no nosso Antigo Testamento, a gente sabe que dos sacrifícios de sangue, eles eram uma forma de expiação, como a gente falou aqui, comentou, pelo pecado, da reconciliação com Deus naquela época, antes de Jesus morrer na cruz. Então, o sangue, ele representava a vida, né, que era necessária para expiar o pecado. Então, vamos lembrar também aqui, lá em Êxodo, do capítulo 12, vai do versículo 21 ao 31, ele trata essa questão, né, do sangue na época dos hebreus, lá no Egito, né, que fala sobre as 10 pragas que o Senhor mandou, que usou Moisés para libertar aquele povo, enfim. Então, o sangue, na última praga, que era para matar os primogênitos, né, o Senhor deu uma ordem para Moisés falar para o povo dele, dos hebreus, que o sangue tinha que ser passado pelos umbrais das portas. Que isso seria um sinal para marcar as casas dos hebreus, para que os primogênitos dos hebreus não morressem. Então, isso está relatado lá em Êxodo do 12, capítulo 7, do versículo 7, 12, 3 mais ou menos, vocês leem aí para se aprofundar também, né? E fala dessa importância do sangue. E quando o anjo do Senhor passasse pelas portas que visse o sangue, ele reconheceria de quem era aquele sangue. Mais uma vez, uma confirmação de que o sangue é muito precioso e importante, né? Não preciso falar mais sobre isso. E a palavra sangue, ela é simplesmente mencionada apenas na Bíblia 700 vezes. Ou seja, existe o número 7. 7 é de Deus, 7 é perfeição. Então, vamos lá. O sangue de Jesus. Vamos entrar no sangue de Jesus, que é para finalizar aqui a nossa análise desse vídeo. Fechamento final. Que todos nós sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, né? A Virgem Maria, né? E que Jesus foi um homem 100% homem e 100% Deus. E que Jesus foi um homem que não teve esse sangue pecaminoso como o nosso. Não teve essa herança pecaminosa. Jesus nasceu sem pecado, né? E aí você pode me perguntar assim, poxa, como é que Jesus nasceu sem... Então, e aí, de acordo com tudo que a gente falou aqui, Jesus nasceu sem pecado.
nasceu de um ser humano. O ser humano não tem o sangue pecaminoso, como a gente comentou aqui, né? Sobre a raiz de Adão? Sim, é verdade. O ser humano tem um sangue pecaminoso da raiz de Adão e Jesus nasceu de uma mulher humana, né? Então, de alguma maneira, Deus fez de um sangue todas as nações da terra, que foi de Adão, né? E Deus providenciou algum jeito onde Jesus pudesse ter um corpo perfeitamente humano e não ter o sangue humano pecaminoso. Porque ele era 100% homem e 100% Deus, né? E aí, eu perguntei para o Senhor, tá, Deus, mas ainda tem uma interrogação aqui na minha mente, quando eu estava fazendo essa palavra, né? Eu falei, tá, Senhor. Mas eu pesquisei se o sangue do bebê na barriga da mãe pode entrar em contato com o sangue da mãe, e pode acontecer sim. Pode não acontecer, pode acontecer sim, do sangue entrar em contato com o sangue da mãe dentro do ventre, né? E eu fiquei, mas então foi essa maneira? O sangue da mãe não entrou em contato com o sangue do bebê no ventre? Então foi assim que Jesus não teve o sangue pecaminoso, né? Aí o Senhor mandou eu me aprofundar um pouquinho mais, o Senhor mandou eu pensar um pouquinho mais, né? E aí eu fui orando, porque a gente tem que orar para pedir a revelação do Senhor, né? E vamos lá, o sangue de Jesus ele tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para perdoar e para o quê? Para santificar, né? Porque foi na cruz que ele fez o sacrifício de curar o nosso sangue pecaminoso, dando o seu próprio sangue, né? Por cada um de nós aqui na terra. Então, Deus me fez lembrar, tá, Jesus nasceu de uma virgem, mas não foi de um ato natural, sexual, natural, de Maria com José. Aí eu fiquei pensando, mas o que que tem a ver isso? Aí o Senhor me fez lembrar assim, tá, então volta lá, filha, em Gênesis, lembra do momento da queda. Aí eu lembrei, tá, Adão caiu, certo? Lembra quem primeiro comeu do fruto? Aí eu lembrei, foi a Eva que comeu primeiro do fruto. O que foi que aconteceu com Eva? Eu falei, na hora nada. E aí ele falou assim pra mim, tá, mas quando Eva deu o fruto pra Adão, o que foi que aconteceu? Aí eu falei, as escamas dos olhos dele caíram e ele tiveram um entendimento do bem e do mal, houve o pecado. E aí o Senhor veio conversar com Adão. E aí eu, sim, Deus, me diz mais uma coisa. Aí o Senhor falou, porque a ordem que eu dei foi para Adão, o homem. Eu dei a ordem para o homem. Por isso que na hora que o homem, Adão, comeu, aconteceu. E aí eu falei, tá. E aí eu liguei uma coisa a outra, eu falei, tá, então a semente do bebê de Maria não veio do homem. Entendeu? Não é que a mulher não seja pecadora, a mulher é pecadora, mas a semente que engravida a mulher vem do homem. No caso de Maria, a semente não veio de José, que é descendente de Adão, veio do próprio Deus. Por isso que Deus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E também Jesus já era Deus, é Deus. Então, por isso, ele não teve um sangue pecaminoso. Então, de alguma forma espiritual, alguma chave aí que ele não me revelou 100%, me revelou 90%, não sei. Não estou aqui confirmando e afirmando que isso aconteceu. Eu estou falando de algo que Deus falou comigo, né? E eu não estou aqui para imputar a verdade sobre a sua vida. Eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus. Estou aqui para falar do que Deus falou para meu coração e me pediu para gravar esse vídeo. Eu achei incrível isso. Eu fiquei, porque eu vou mergulhando e Deus vai falando e eu vou conversando e eu vou perguntando e eu vou questionando a Deus, porque é assim que a gente tem que ter intimidade com Deus e buscar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. E eu fiquei assim, extasiada, assim. Eu fiquei, nossa, será? Meu Deus! Então, enfim. Então, foi algo do céu, né? Que a plenitude da verdade a gente só vai conseguir saber lá no céu. E eu nem sei se no céu a gente vai saber, porque Deus é que decide se a gente vai saber ou não. Enfim, não interessa, né?
Então, mas foi um plano perfeito, e se for um plano perfeito, não tem o que questionar, mas é incrível quando Deus fala conosco e Deus vai revelando as coisas de uma maneira assim, incrível, né? Então, os mistérios de Deus, às vezes, a gente não consegue entender, gente, na sua totalidade, né? E isso nos faz lembrar dessa questão lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, no momento da queda, do pecado, do fruto. Foi ali que tudo aconteceu, né? Então, a gente viu aqui toda a análise sobre o sangue. E se fosse falar aqui de tudo que tem na Bíblia sobre o sangue, eu não ia ter fim. A gente é tema de um livro, é tema de uma tese, né? Um vídeo não caberia tudo isso aqui para vocês. Mas, gente, que incrível, né? Como o nosso sangue, ele é vivo. E o sangue de Jesus, que é poderoso, e é por isso que é pelo sangue de Jesus, e por isso que Jesus teve que morrer na cruz para derramar o seu sangue, por isso que o sangue dele é poderoso, gente. Porque ele fez a maior transfusão sanguínea de todos os tempos. Para mim e para você, para purificar o meu sangue que tem veneno, que tem pecado, que tá ruim, que não serve para estar na presença de Deus, preciso purificar. Por isso a expiação antes de Jesus, por isso Deus tinha tanto cuidado com essa questão, que você não podia comer animais impuros, que você não podia, enfim, tinha todo um processo ali no Santo dos Santos para a expiação do sangue derramado, tinha todo aquele ritual que eu falo assim, todo aquele processozinho tinha que seguir minuciosamente, porque Deus sabe. Porque o sangue, de alguma forma, caído na terra, ele volta para os céus, ele tem voz, ele grita, como a gente viu aqui na passagem de Caim e Abel. O sangue, ele fala, ele grita, ele tem vida. Aleluia, glória a Deus. E é isso, eu queria fazer esse vídeo porque o Senhor colocou no meu coração para falar isso para vocês. O sangue de Jesus é precioso. É necessário nos apropriarmos do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, de nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje não precisamos mais sacrificar animais, fazer o ritual do sangue para pedir perdão dos nossos pecados. Nós temos aquele que foi advogado, que é advogado, que morreu na cruz, que se sacrificou por nós, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Para que no momento em que o nosso sangue ele tocar a terra, quando nós morrermos, nós não termos morte eterna, mas que o nosso sangue também suba como uma essência agradável ao Senhor e que o Deus Todo-Poderoso sinta o aroma dele e diga assim, esse foi justificado pelo o meu Filho amado na cruz. Esse é justificado, não porque nós merecemos, mas pela graça, somente pela graça de Jesus. E é isso, gente, é tremendo. E é isso, e eu queria pedir para vocês compartilhar esse vídeo, curtir, né? Se aprofundem, pesquisem. Não tô aqui falando que isso é né? Não tá escrito na Bíblia que foi o sangue, mas olha que poderoso o Senhor falou comigo e eu queria transbordar isso para vocês, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que pregar o evangelho e de pregar, e essa é a missão de cada um, esse é o chamado, né, de todos nós. Então é isso. Transbordou em mim, eu tinha que transbordar para vocês também. Amém? Então, glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilha com mais pessoas. Tentei ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar tão longo, mas é um pouco impossível, né? Porque falar do sangue de Jesus, falar sobre as coisas de Deus, né? É tremendo, né? E a gente tem que ter temor e tremor sobre isso. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!